Olá novamente, e novamente eu começo o vídeo já dizendo como esse canal é o canal mais aleatório que existe. Hoje eu vou falar um pouco sobre o efeito Kodak e todas as mudanças tecnológicas no mercado de trabalho nos últimos anos e o que isso impacta e como prevenir isso, como saber lidar com essa transformação toda que tá rolando por aí. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente entra nesse assunto é a tecnologia. E a tecnologia, do jeito que a gente conhece hoje, é uma coisa extremamente recente. Afinal, os primeiros telefones móveis foram inventados na década de 90 e os primeiros computadores que realmente começaram a ser utilizados em ambientes de trabalho não têm nem 40 anos. Então, tudo que a gente vê e conhece hoje é muito recente, é muito comum. A própria área contábil em que eu trabalho, há uns 40 anos atrás, quando não existia computador, ou quando os computadores eram de sistemas muito mais primitivos, ela era repleta de funcionários, tinha, sei lá, o dobro, o triplo das pessoas que tem hoje, que os sistemas facilitam muito a vida. Então a gente não pode simplesmente falar que a gente vai se ferrar no futuro, porque a gente já tá se ferrando agora quanto a isso. Todo mundo tem o costume de ver a tecnologia e essas revoluções industriais, como o pessoal fala que a gente tá passando pela quarta revolução, como algo ruim. Algo que simplesmente gera automatização, gera a flexibilidade dos processos, a agilização dos processos e o desemprego. Isso não deixa de ser verdade. A gente pode pensar aqui rapidamente em várias vagas de empregos que vão sumir daqui a alguns anos. E contador mesmo é uma delas. Eu estou me formando em contabilidade e eu já ouço isso desde quando eu entrei na faculdade. E é simples, cara. Os sistemas contábeis de empresas hoje são quase que todo automáticos. Eles só olham para o seu banco, para as movimentações, para as transações e fazem quase que tudo sozinho. Até em relação aos impostos, os retidos sobre serviços tomados ou sobre serviços prestados, impostos diretos ou indiretos. E eu não duvido nada que já tenha algum tipo de sistema que já até calcule para a empresa se é melhor ela ser optante pelo Simples Nacional ou não, ou se é melhor ela trabalhar no regime cumulativo, não cumulativo, competência, caixa, enfim. Aposto que tudo isso daí o próprio sistema já vai conseguir calcular sozinho, isso se já não calcula. Então, a gente tem hoje cargos de empresas que, cara, por exemplo, o meu primeiro emprego eu fazia todos os lançamentos dos pagamentos diários que aconteciam na empresa. Eu pegava e lançava no sistema da empresa. No meu segundo emprego, esse meu cargo já não existia, porque tudo que saía do banco já era automaticamente transacionado no sistema. Então, eu mesmo já tomei um impacto logo muito cedo com, sei lá, 1 ano e meio de experiência no mercado e eu já fiquei um pouco assustado com o que essa transformação pode levar. Pra gente colocar aqui alguns pontos positivos, ou melhor, abaixar um pouco do medo, a gente tem um processo simples da economia. Para a economia rodar, a gente precisa que as pessoas estejam empregadas. E eu acho uma grande falácia as pessoas simplesmente colocarem os capitalistas como os grandes malvadões que não estão nem aí para a pobreza e que estão se dando bem e lucrando na pandemia. Na verdade, não é bem assim. Algumas poucas empresas podem realmente estar simplesmente lucrando e demitindo funcionário à toa, mas a grande maioria delas precisa que as pessoas estejam ricas, porque se as pessoas estiverem ricas, elas vão poder consumir, e consumindo, a empresa vai lucrar mais. Então é uma via de mão dupla. A empresa oferece serviços ou produtos e a população precisa ter dinheiro para comprar esses serviços ou produtos. Então não faz o menor sentido para a empresa que as pessoas sejam pobres. Por isso que até vem aquele argumento dos anarcocapitalistas que se fosse um capitalismo brabo, os salários aumentariam como uma forma de simbolizar que as empresas querem que as pessoas tenham liquidez, que as pessoas tenham dinheiro e tenham força de capital. Mas eu já nem vou entrar nessa ideia de anarcocapitalismo porque eu acho tudo isso muito romântico e não deixa de ser só uma ideologia. E eu não tô entrando aqui para falar sobre ideologias, eu tô falando sobre fato. Então, por mais que tudo seja extremamente ágil e automático nas empresas hoje em dia, a gente não pode simplesmente pensar que não vai mais existir emprego, porque do que adiantaria uma empresa com contabilidade, setor administrativo, logística, a porra toda automatizada, sendo que ninguém poderia comprar o produto, ou uma parcela muito pequena da população que é extremamente rica iria comprar esse produto? Tipo, não faz o menor sentido. Não, isso não vai rolar. E as pessoas pobres que ainda existiriam e estariam desempregadas precisariam consumir pelo menos suprimentos básicos ali para viver. Então, ainda ia ter que existir alguma empresa para, sei lá, vender arroz, produzir arroz. E alguém para trabalhar nela. Ou ela precisaria meio que de clientes para poder sobreviver. Então, simplesmente não faz muito sentido a gente pensar num desemprego em massa.
O que eu acho que me apavora um pouco é que geralmente quando a gente ouve essas notícias sobre automatização daqui a 20, 30 anos, a gente ouve muito falar sobre a nova criação de cargos e que essa criação vai ser ampla e vai ter até mais cargos do que tem hoje. Eu particularmente tenho as minhas dúvidas. Eu não sei como vai ser a tecnologia daqui 30, 20 anos. Como eu falei, quando eu mesmo nasci era a época do PlayStation 1, e aquilo já era extremamente revolucionário. Não existia celular touch, o meu primeiro celular touch foi um Galaxy S-Y, que não tem nem um quarto de capacidade de processamento do que esse celular que eu tô segurando na minha mão agora. Pra mim, ter um celular touch lá na época já era a revolução da revolução. E olha só como nós estamos hoje, né? Os videogames, como eles evoluíram. E o próprio ambiente de trabalho. Eu não trago muito essa perspectiva para o ambiente de trabalho porque eu só trabalho há 3 anos. Mas eu já tô vivo aí há muito tempo. Então é muito mais fácil a gente perceber a tecnologia nas televisões, na internet. Seus pais provavelmente sabem como a internet era e como ela até não era, né? Porque ela não existia quando eles eram mais jovens. Então é tudo muito recente, é tudo muito complicado. Bom, então não tem muito basicamente como a gente prever o futuro, as profissões do futuro, quais tipos de tecnologia vão existir, se a gente já não chegou ao topo do nosso limite de criação tecnológica, que nem eu já li alguns artigos sobre, ou até mesmo sobre como essa tecnologia 5G vai revolucionar todo o cenário do ambiente de trabalho atualmente. Então é muito complicado prever alguma coisa. Mas eu acho que tudo que a gente tem que fazer é basicamente ter uma hiperatenção. Então a gente precisa simplesmente olhar um pouco para frente e tentar prever que tipo de mudanças vão acontecer, que tipo de mudanças já está acontecendo na sua própria área, ver os outros tipos de sistemas que a sua área usa ou trabalha e tentar meio que já se preparar para algo inerente, para algo que vai acontecer você querendo ou não. E não adianta você simplesmente se cegar a isso, sentar na sua zona de conforto e pensar que não vai ter mais mudanças. Porque isso é basicamente você adiando o inevitável e, cara, você trabalha para uma empresa. Inevitavelmente essa empresa vai querer enfiar um sistema melhor e vai querer os processos mais ágeis. E se você não quiser se adaptar a isso, você vai ser demitido. Ah, Rafael, mas eu sou dono de um escritório contábil, eu não preciso prestar serviços para uma empresa. Eu não preciso responder a um chefe, eu sou meu próprio chefe. É, cara, mas enquanto você não vai aí automatizar os seus processos, a gente já tem outros aplicativos aí de contabilidade. Um que aquele cara lá, o próprio Porchat fazia propaganda, que era contabilidade para pessoas físicas e jurídicas, e que meio que te treinava a usar o aplicativo para que depois de um tempo você nem precisasse do consultor do próprio aplicativo. Então, olha só que revolucionário. Isso, na verdade, vai abranger todas as áreas. A área do direito já está sendo discutida há muito tempo. Desde quando eu estava no ensino médio, eu lembro de matérias falando sobre aplicativos que liam o caso, entendiam a legislação e meio que aplicavam a legislação conforme o caso. Então, olha só que bacana, sabe? Nem o advogado vai precisar mais existir daqui a alguns anos, talvez. Eu acho, não sei, é impossível de saber, mas cargos como contabilidade e setores financeiros vão ser muito diminuídos. Aí a gente tem os caras que trabalham no mercado de ações, os Faria Limers, que vão falar, não, precisa de alguém para indicar investimentos, precisa de alguém para aplicar o seu dinheiro, e na verdade não, a gente já tem muitos robôs que fazem isso hoje em dia. Alguns que ainda estão em teste e outros que já estão até operando, simplesmente analisando as variações dos gráficos das ações, da rentabilidade das empresas, e alguns até que avaliam o próprio balanço patrimonial das empresas, e assim eles conseguem meio que prever quando uma empresa vai lucrar ou quando ela vai ter um prejuízo, e assim eles vão comprando e vendendo ações, mandando operações de compra e venda meio que automaticamente. Então no futuro uma corretora e um banco não vai mais precisar daquele monte de funcionários e aquelas televisões com gráfico, talvez apenas um ERP avançado o suficiente para poder fazer todas essas operações sozinho para cada um dos seus clientes. E talvez isso fique até muito mais fácil, talvez isso fique muito ruim também, porque os robôs podem acabar boicotando algumas empresas e os acionistas tirem dinheiro dessa empresa achando que ela vai falir, mas na verdade ela não faliu, e aí a empresa fica lá meio que falida porque não tem mais dinheiro, já que o pessoal vendeu as ações. Mas eu acho isso difícil de acontecer, não sei, não dá pra saber. Isso a gente só vai saber quando a gente viver na pele, essa é a época. Muita gente tem medo daquele efeito Kodak, sabe? As câmeras digitais. Eu lembro muito disso na minha infância e no começo da minha adolescência. Era muito grande esse mercado das câmeras digitais. Você provavelmente lembra mesmo do próprio comercial da TechPix. Então, muita gente queria ter uma câmera, algo para fotografar, principalmente mulheres, minha mãe, as minhas tias, todas elas tinham uma câmera e ficavam tirando foto pra caramba.
hoje, basicamente, a gente já não precisa mais disso, porque o nosso aparelho eletrônico tem câmeras extremamente potentes e até melhores do que as câmeras da época. E é muito mais prático, a gente já tá com ele no bolso toda hora. Então a Kodak simplesmente faliu de um ano para o outro quando os celulares começaram a se revolucionar a ponto de que câmera não era mais algo útil para se gastar dinheiro. Já que por mais que você nem queira ter uma câmera, você provavelmente já tem uma no seu celular. Então, mesmo quem não era cliente da Kodak acabou tendo acesso a uma câmera e muito menos o cara que provavelmente já não ia comprar agora de fato não vai comprar. E elas tiveram que se reinventar no mercado depois de quase passar por uma falência. A Kodak conseguiu se reerguer trabalhando em outros setores, mudando o rumo das suas atividades. E eu acho que foi uma escolha interessante, mas quando a gente não é gestor de uma empresa, a gente não tem que só olhar para o ramo da atividade da nossa empresa, como a gente também tem que olhar para a nossa atividade. Como eu falei, atualmente eu trabalho na área fiscal. E se surgir essa reforma aí que o Guedes está propondo, de tributos, eu simplesmente vou perder meu emprego, porque vai ficar tudo muito mais prático. E seria até bom, sinceramente, porque é muito complicado todo esse trabalho, essa jurisdição em volta do setor tributário. Ia ser muito melhor para as empresas no todo, talvez até crescessem mais empresas, o que tiraria a vaga de fiscal, mas abriria outras vagas para contadores normais. Então, a curto prazo, eu conseguiria me realocar de boa no mercado. O problema vai ser daqui a um longo prazo, quando os sistemas contábeis já forem quase todos automáticos. O que vai ser da área financeira? Vai ser uma área administrativa, uma área de puro planejamento, uma área de pura informação? Ou vai ser até uma área mais voltada para Business Intelligence, que continue automatizando e analisando base de dados imensas? Então não tem muito como a gente saber e não tem muito como a gente fugir dessa nova onda aí que está surgindo. A gente simplesmente é refém dessa realidade que você, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde vai chegar até você. Eu acho que, cara, a única coisa que eu posso dizer para você nesse vídeo, para você não sair daqui apavorado, tem uma hiperatenção. Avalie o seu setor, você trabalha na logística? Olha os novos ERPs, não fica preso só à sua empresa, pergunta para a empresa do seu brother que fez faculdade com você, ou curso com você, vê como ele trabalha, pessoas que trabalham na mesma área, como é o dinamismo, fica atento a notícias sobre isso, existe aí o Microsoft News, aí você pode colocar lá só notícias sobre o seu setor, existe aquele negócio lá do Android agora também para você ver notícia, e existem inúmeros e inúmeros sites sobre tecnologia e economia que você pode acessar diariamente ou uma vez por semana para ver se tem alguma novidade ou se está tendo alguma feira lá no Japão sobre a automatização da sua área e você já consegue prever como vai ser o trabalho daqui 5, 10 anos e você já vai se preparando para isso. Eu acho que infelizmente vai ser muito inevitável que a gente tenha um grande aprimoramento das nossas capacidades. Ou seja, resumindo, eu acho que para a gente poder se adequar a essa realidade de novas tecnologias, eu realmente acho que o nosso sistema de ensino vai ter que se adequar também. Eu acho que a gente vai ter mais cursos técnicos e tecnólogos do que faculdades de 4, 5, 6 anos se especializando em uma coisa. A gente vai aprender a mexer com mais sistemas, a gente vai aprender a mexer com outras coisas e a gente vai ter que se capacitar cada vez mais, porque provavelmente vão restar apenas trabalhos intelectuais e trabalhos braçais, e os braçais vão ser maçantes o suficiente para uma máquina não conseguir fazer, então vai ser tipo um pedreiro, só que muito pior, provavelmente vai ser o chão do chão de fábrica e etc. Tudo bem, se existirem regulamentações, talvez esse emprego nem seja tão ruim, seja só um emprego braçal de operário como sempre existiu na vida, né? Alguém precisa construir a casa, mas se esse emprego te der aí as condições necessárias para você sobreviver e se o salário também for bom e não for só migalhas, como algumas empresas fazem, tá tudo ok. Você pode ter um trabalho braçal super de boa, ou numa linha de produção de uma empresa, caso você queira. Mas se você hoje tem um trabalho um pouco mais intelectual, só que nem tanto intelectual, como por exemplo, você não é um advogado, você tá ali operando uma logística, ou até mesmo um contador, por mais que seja um intelectual, você não é o mais inteligente do mundo. Então, você provavelmente vai ter que continuar se capacitando para continuar nessa área, vai ter que estudar um pouco aí de outras áreas, você vai ter que ver quais são as novas tecnologias, o que a sua área vai se tornar, como eu falei. A área de contabilidade pode ser algo mais administrativo, pode ser algo mais na área de planejamento, não sei. Você vai provavelmente ter que analisar isso conforme a mudança for ocorrendo e já antecipar ela, cara. Já vai fazendo alguns cursos, já vai se programando. E é isso, tem que arriscar mesmo, não tenha medo. Se você está fazendo um curso e você vê que esse curso não é mais ou menos o que você vê para sua área,
sai dele e começa outro, continua se aprimorando, porque vai ser muito bom para você lá na frente. E nem adianta a gente ficar aqui perdendo tempo tentando prever essas profissões, porque o próprio LinkedIn já falou que 80% dos trabalhos que vão existir em 2030 ainda nem foram criados. Então, eu acredito que daqui a 10 anos a gente vai ter uma revolução muito interessante no ambiente de trabalho e na forma como a gente opera essas coisas. E, bom, eu espero que todo mundo esteja empregado até lá e que a contabilidade não acabe, e sim se revolucione, se torne algo melhor, tanto para quem trabalha, como também para a empresa e para o consumidor final num todo. Então esse foi o vídeo de hoje, muita sorte pra gente, vamos tentar ter um cenário um pouco mais otimista do que pessimista. Mas é claro, você vai precisar se mexer para isso acontecer também. A vida é cruel com todo mundo, não seria menos cruel para você. Então, se você achou que você não precisaria estudar de novo, você tá errado e essa é uma notícia triste que eu tô te dando aqui. Eu também não fico feliz em saber que eu vou ter que fazer mais umas 2 ou 3 graduações para conseguir me manter empregado nos próximos 30 anos. Mas é isso ou passa fome, né? Então, tamo junto. Falou!